Da tribuna, o senador Exalci Lucas enfatizou a importância de uma reação do Senado Federal face às invasões das suas prerrogativas. O senador lembrou que houve uma manifestação do presidente do Senado e disse: "Fico, de certa forma, também esperançoso, do verbo esperançar, para ver se a gente realmente consegue superar essa dificuldade de entendimento com o Supremo Tribunal Federal." O senador lembrou que a tensão entre STF e Congresso foi mencionada na CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, quando a senadora Elisiane Gama se queixou de uma decisão que não lhe foi favorável. Exalci Lucas ponderou que, naquele caso, o ministro simplesmente aplicou a lei para impedir abusos da CPMI que foi tomada pelo governo. Exalci Lucas disse: "A primeira coisa é que é um instrumento da minoria. Ora, se a CPI e a CPMI toda vez tiverem a maioria comandando o processo, a gente não vai simplesmente apurar absolutamente nada. Então não tem sentido, num instrumento de minoria, você dar para a maioria o controle da CPMI." O senador explicou que o governo está utilizando a CPMI para promover uma fishing expedition, dizendo: "Vimos que a decisão do ministro foi assertiva nesse momento. Por quê? Porque é inadmissível o que vinha acontecendo, quebrando o sigilo de todo mundo e pensando onde é que encontraria alguma coisa para convocar determinado depoente. Foi o que aconteceu. Então você tem empresas, e a gente sabe o reflexo disso, de uma convocação numa CPMI, de uma empresa que imediatamente deixa de ter crédito, não consegue mais comprar a prazo, não consegue vender sequer, porque fica em insegurança jurídica." Exalci Lucas deu um exemplo do absurdo que está ocorrendo na CPMI tomada pelo governo. Hoje mesmo, o depoente estava com as contas bloqueadas desde novembro e o acusaram de financiar o 8 de janeiro. Ora, se as contas estavam bloqueadas desde novembro, como é que no dia 8 de janeiro ele ajudou a financiar os atos do dia 8? O senador Exalci Lucas deu outros exemplos de absurdos, como o impedimento de convocações, a obstrução de investigações e a destruição de provas, como no caso do general do Lula, que entregou um celular sem os dados do período investigado. Exalci Lucas disse: "Se fosse alguém da oposição, isso seria matéria do Jornal Nacional e de todos os jornais do país, primeira página." Mas, como se nada tivesse acontecido. O senador lembrou que, além de ser impedido de fiscalizar, o Senado também tem suas competências invadidas por outros poderes, exemplificando com a atuação do presidente da Câmara dos Deputados e também do Tribunal de Contas. Ele questionou: "Ora, se temos uma resolução aprovada por unanimidade na Câmara e aqui nós aprovamos também, só que aqui houve uma reação ao tribunal, não foi aprovado. Como é que uma canetada do ministro do Tribunal de Contas vai dizer que não pode uma coisa que foi aprovada aqui?" Exalci Lucas expôs ainda a tramitação das medidas provisórias em que o Senado se reduz à posição de carimbador das decisões da Câmara dos Deputados. O senador disse: "A gente precisa regulamentar. Tem vários projetos tramitando aqui já há algum tempo. É uma matéria de suma importância. Ora, senão a gente vai ter que mudar o nome. Em vez de Senado, vai ser cartório, é só carimbar aquilo que vem da Câmara." O senador resumiu: "Então eu chamo a atenção para esses itens porque eu acho que é uma hora da gente fazer realmente uma reflexão e uma mudança com relação à CPMI, à questão das medidas provisórias com relação a essas questões. Chamo a atenção de todos e conto com o apoio de todos para que a gente possa restabelecer, junto ao Supremo, inclusive, a nossa prerrogativa de legislar."
Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, senhores, senhoras, senadores, senadoras, presidente, quero aqui fazer das palavras do senador Girão também as minhas palavras. Fico, de certa forma, também esperançoso do verbo esperançar, para ver se realmente a gente consegue superar essa dificuldade de entendimento com o Supremo Tribunal Federal. É inadmissível o que vem acontecendo já há algum tempo com relação a essas interpretações e muitas vezes, em especial agora, recente, a questão do aborto, a questão da descriminalização das drogas, a questão tributária, que foram motivos de interpretação equivocadas, porque a prerrogativa é do Congresso Nacional de legislar. Hoje também, senador Gil, nós tivemos uma colocação com relação ao Supremo, a decisão do ministro Nunes Marques com relação ao depoente. Foi colocado pela relatora que o ministro praticamente inviabilizou a CPMI na medida que ele não concordou, inclusive, com quebra de sigilo. E eu quero aqui, aproveitando também que merece um debate nessa casa e um ajuste na questão da CPMI e CPMI, que eu que sempre participei como deputado e também como senador, a gente precisa valorizar e talvez modificar alguma questão regimental, interna, para fortalecer esse instrumento. Primeira coisa que é um instrumento da minoria. Ora, se a CPI, CPMI, toda vez tiver a maioria, não é, comandando o processo, a gente não vai simplesmente apurar absolutamente nada. Então, não tem sentido num instrumento de minoria você dar
para a maioria, o controle da CPMI. Essa CPMI, que hoje praticamente foi a última reunião, né? A próxima vai ser já a leitura do relatório, e eu devo apresentar também um relatório, né? Porque todas as CPIs que participei sempre colocamos um relatório independente. Nós vimos que a decisão do ministro foi assertiva nesse momento. Por quê? Porque é inadmissível o que vinha acontecendo, quebrando o sigilo de todo mundo e ficando pensando onde é que encontraria alguma coisa para convocar um determinado depoente. Foi o que aconteceu. Então você tem empresas, e a gente sabe o reflexo disso, de uma convocação de uma CPMI de uma empresa, que imediatamente deixa de ter crédito, não consegue mais comprar a prazo, não consegue vender sequer, porque fica em insegurança jurídica. Hoje mesmo, o depoente estava com as contas bloqueadas desde novembro e o acusaram no dia 8 já de financiar 8 de janeiro. Ora, se as contas estavam bloqueadas desde novembro, como é que no dia 8 de janeiro ele ajudou a financiar os atos do dia 8? É uma coisa assim. Por quê? Porque foi pensado, não é? Aquelas empresas que acabam prejudicando muito realmente a economia brasileira, porque de fato nós estamos num governo que dificulta, que é contrário à iniciativa privada. Então, acho que o momento é oportuno de rediscutir o papel da CPI, da CPMI no Congresso Nacional. Nós não podemos admitir, por exemplo, né, durante a tramitação, durante o processo de apuração, você ter um depoimento que traz luz à verdade e a gente não conseguir aprovar um requerimento óbvio para aprofundar nas investigações. E eu vou dar um exemplo, que foi o depoimento, talvez o mais claro, que foi o depoimento do senhor Saulo, que era o adjunto da ABIN. Ele abriu o sigilo imediatamente. E no sigilo que ele abriu, só para você ter ideia, 126 páginas de diálogo com G. Dias. E ele fez os alertas, como foi colocado aqui para o Congresso Nacional, dos alertas encaminhados para 49 instituições. E aí a gente não consegue, a gente sabe para quem que foi, quem é que recebeu os alertas. Mas a gente não consegue convocar as pessoas para saber o que eles fizeram com o alerta. Jogaram no lixo? Passaram para o ministro as informações? Não, simplesmente a gente não consegue. Nós tivemos pela primeira vez que eu tenho conhecimento, né, e participação em CPMIs, na quebra do sigilo institucional do G. Dias, que também se prontificou, mas depois apagou todas as mensagens. Só tinha mensagem do G. Dias a partir de 1º de maio. Mas no e-mail institucional havia então um diálogo com a assessoria da relatora, encaminhando a colinha, perguntas e respostas. Se fosse alguém da oposição, isso seria matéria do Jornal Nacional e todos os jornais do país, primeira página. Mas, como se nada tivesse acontecido. E, coincidentemente, as mesmas perguntas foram colocadas. Então, são coisas que a gente não pode admitir num instrumento tão importante que nós temos e que está se encerrando agora. Então, se queremos preservar as nossas competências, seja na legislação, seja na fiscalização, hoje tem decisões, inclusive dos tribunais de contas, que impõem ao Congresso determinadas ações. Ele deixou de ser aquilo que sempre foi, um órgão que auxiliar do Congresso Nacional. Quantas auditorias fiz como deputado que o Tribunal de Contas nos auxiliou na Comissão Mista do Orçamento e também de outras ações, né, com fiscalização do Executivo. Hoje não, eles é que determinam. Um exemplo clássico agora na Câmara e também vai acontecer no Senado. O Senado reagiu, tem que admitir e parabenizar a direção do Senado, mas na Câmara não houve a reação. Nós aprovamos uma resolução na Câmara e depois aprovamos no Senado, onde o tribunal diz que não, que essa resolução não vale nada. E praticamente fizeram novas licitações atendendo o tribunal com relação aos terceirizados, onde houve redução salarial na Câmara dos terceirizados, aqueles que mais precisam, que menos ganham, porque o Tribunal de Contas disse que não podia pagar mais do que o piso. Ora, se temos uma resolução aprovada por unanimidade na Câmara, e aqui nós aprovamos também, só que aqui houve uma reação, o tribunal não, foi aprovado. Como é que a canetada do ministro do Tribunal de Contas vai dizer que não pode uma coisa que foi aprovada aqui?
Então, essas coisas, como disse ontem, inclusive das medidas provisórias, nós votamos ontem, segunda-feira, uma medida provisória. Por quê? Porque o presidente da Câmara não indica mais os membros das medidas provisórias, porque ele quer ser a última palavra. Então nós aqui ou carimbamos e aprovamos sem discussão, e ontem tem que parabenizar aqui o relator Rodrigo Cunha, de um assunto importantíssimo, que é a renegociação das dívidas. Nós tivemos que votar. Agora, várias sugestões, inclusive do relator, não foram admitidas exatamente porque teria que voltar para a Câmara. E voltando para a Câmara, venceria hoje. Então nós precisamos aqui, como Senado também, de uma vez por todas, regulamentar essa questão da tramitação de medidas provisórias. Não dá para você votar medida provisória todo dia aqui, sem poder apresentar uma emenda, sem poder aperfeiçoar o projeto. Por quê? Porque a Câmara diz que a última palavra tem que ser dela. E o governo encaminhando os projetos de lei com regime de urgência para não perder a validade das medidas provisórias. Foi o que aconteceu ontem e deve acontecer hoje, amanhã, semana que vem. Por quê? Porque a Câmara acha que tudo tem que começar por lá e a última voz, a última palavra é deles. Então a gente precisa regulamentar. Tem vários projetos tramitando aqui já há algum tempo, que é uma matéria de suma importância. Ora, senão a gente vai ter que mudar o nome. Em vez de ser Senado, vai ser cartório. É só carimbar aquilo que vem da Câmara. Então eu chamo a atenção para esses itens, que eu acho que é uma hora da gente fazer realmente uma reflexão e uma mudança com relação à CPMI, a questão das medidas provisórias, com relação a essas questões. Então, chamo a atenção de todos e conto com o apoio de todos para que a gente possa restabelecer, junto ao Supremo, inclusive, a nossa prerrogativa de legislar. Por isso que eu tenho que parabenizar a iniciativa do presidente da PEC, não é? Tornando crime realmente a posse de qualquer droga, qualquer entorpecente, como está previsto na PEC. E parabenizo agora também o senador Flávio Arnes, que já vou assinar já a PEC estabelecendo também idade mínima, prazo, com relação ao Supremo Tribunal Federal. Parabéns, senador Arnes. Obrigado, presidente.